Há muito tempo vocês me pedem um vídeo de 1 hora de Tou. E eu digo que é praticamente impossível, pois hoje em dia postamos muitos vídeos durante a semana. Tem dias que postamos 2, 3 vídeos no dia, então é complicado demais. Porém, ainda assim, eu e o Apo fizemos esse sacrifício pra vocês. Então arrebentem esse like, pois esse vídeo tá bem recheado. O vídeo de Top de hoje começa com o apresentador do torneio TDK exclamando: "E agora, uma partida de play-in para o TDK. O vencedor desta luta ganhará o direito de entrar nas semifinais do torneio. Aqui estão os participantes. Primeiro, Kishi Miyazawa, do estilo Nadashinkage, e seu oponente, Super K." Enquanto a torcida vibrava, Otton chegava até a arena. Ele olhava de um lado pro outro, confuso, até que questionavam: "Mas espera aí, por que a gente tá comemorando? Super K? Quem diabos é Super K? Vocês sabem quem é esse maluco?" Enquanto a arena vazia nos era mostrada, o apresentador continuava dizendo: "Um acordo conjunto entre o comitê executivo e o indivíduo foi firmado para manter sua identidade em sigilo. Além disso, o combate não será realizado na Praça do Pandemônio, mas sim em um local isolado. Você poderá assistir a partida em um telão. Muito obrigado pela compreensão desde já." Enquanto o telão era ligado, nos era mostrado Kibo num armazém repleto de maquinários, e o rapaz questionava: "Mas o que diabos é esse lugar?" O apresentador pontuava: "Esta partida acontecerá no Boiler Room, em tradução livre, uma sala de caldeiras, um local que empresas de telemarketing usavam para marketings agressivos. Então nos perdoem por tal escolha, senhoras e senhores. Essa será uma escolha agressiva da nossa companhia." Joshua se surpreendia, já que Kibo entrava pelo local olhando de um lado para o outro, até que ele escutava uma porta se abrindo. Em seguida, ela era batida e trancada. O rapaz via alguém saindo das sombras enquanto removia seu casaco. E o apresentador voltava a dizer: "Após deixar o combate completamente incapaz de continuar, o primeiro a sair desta Boiler Room será declarado vencedor. Não haverá árbitro nessa partida, senhoras e senhores. Eles só precisam derrotar o oponente que estiver bem na sua frente. E se lembrem bem desse ponto: após derrotar seu oponente, quem conseguir sair desta sala de caldeiras primeiro será o vencedor. Sair da sala é o fator determinante, não se esqueçam." Enquanto Kibo começava a tirar a tala do seu pescoço, o apresentador continuava: "Mais de 50 câmeras foram instaladas nessa sala de caldeiras para permitir a transmissão desta luta de todos os ângulos possíveis. Nada escapará. As regras são as mesmas do DDK. O uso de qualquer arma é estritamente proibido." Preocupado, Joshua dizia: "Que diabos isso muda? Eles podem simplesmente bater a cabeça do oponente nos canos ou jogá-lo no chão de cimento? O que significa que tudo ao redor deles é uma arma? Então dizer que as regras são as mesmas não faz sentido algum." Friamente, Kibo estalava o pescoço e o apresentador pedia luzes. As luzes eram acesas e nos era mostrado Super K de máscara. Kibo tomava um leve susto e a plateia comentava: "O cara tá usando máscara? Seria o Super K um lutador? O cara é lutador de luta livre, galera." Kibo questionava nessa hora: "Ah, já entendi. Você não quer revelar sua identidade, então? Mas chegar ao ponto de usar uma máscara, você me deixa triste. Principalmente pelo fato que é filho de..." Interrompendo a fala de Kibo, Super K entrava com um chute baixo que era bloqueado. Porém, Kibo arregalava os olhos e pensava surpreso: O chute baixo desse cara é incrível. As pernas dele são de aço ou algo assim? Que merda foi essa?" Super K fazia guarda e avançava, mas com um pisão no joelho, Kibo interceptava o avanço e dizia: "Você poderia pelo menos se apresentar antes de começar. Eu sou Kishi Miyazawa, do estilo Nadashinkage." Super K desviava do chute alto de Kibo, encontrava um ângulo no corpo e entrava com um chute faca. Kibo recuava com dor e Super K lançava um chute na perna. Prontamente, Kibo erguia a perna para desviar, mas de repente, um Brazilian Kick de Super K mudava a direção do chute e o lançava agora no rosto. Kibo bloqueava a tempo, mas a força era tamanha que ele era lançado voando contra a parede. Sem dar tempo, o Super K encurtava, e por mais que Kibo fizesse guarda, o direto de direita do seu oponente era mais rápido e atravessava sua guarda, acertando então o seu rosto. A cabeça de Kibo era afundada na parede de alumínio e Super K lançava um swing na cabeça. Kibo começava a cair e Otton se preocupava. Em seguida, o apresentador dizia: "Super K é terrivelmente forte! Que poder incrível, senhoras e senhores! Ele deixou um lutador técnico como Miyazawa engatar a primeira marcha antes de nocauteá-lo. Tudo aconteceu no piscar de olhos. É possível que essa luta tenha acabado e Super K sairá pela porta." A plateia vibrava pelo novo lutador. Otton e Joshua olhavam preocupados e nos era mostrado Kibo de olhos fechados no chão. E à sua frente, Super K dizia: "Patético.
É você mesmo, o suposto filho do leão? Kibo nessa hora acordava, mas ao olhar, ele via o pé de Super K descendo na sua cabeça. Kibo era pisoteado e Super K questionava: este é o filho de um guerreiro que foi treinado para lutar desde o momento do nascimento? Kibo rolava com dor e Super K dizia: vamos, me mate! Ao ver aquilo, Choshu pontuava: Kibo recuperou a razão bem a tempo de evitar o pior, mas aquele cara estava claramente mirando o pescoço dele. Ele queria matá-lo. Otton pensava: sim, ele quer matá-lo. Kibo era erguido pelo cabelo, pego numa guilhotina, e Super K dizia: é porque estamos prontos para morrer, estamos prontos para matar. O apresentador exclamava: isso é uma guilhotina, senhoras e senhores! O Super K está tentando acabar com seu oponente de uma vez? Super K voltava a dizer enquanto sufocava seu oponente: minha vida não vale muito pra mim de qualquer maneira, então a vida de uma pessoa vale muito menos. Otton nessa hora lembrava das palavras de Shinichi Kiba, o filho de Iron Kiba: se eu matar o seu filho, você me mataria? Nessa hora nos era mostrado o corpo de Kibo ficando mole. As pessoas percebiam que o rapaz perdia a consciência. Otton arregalava os olhos e Super K dizia: podem falar o quanto quiserem sobre o vale tudo ou tudo ou nada. Tudo isso é apenas um esporte competitivo. Não tem nada a ver com uma luta extrema pela vida. Por ter se deixado levar por muito tempo neste mundo, o instinto de combate que você carregava desde o nascimento se atrofiou. Um leão domesticado não passa de um gato. Otton absorvia aquelas palavras e o apresentador dizia: Kibo começou a convulsionar, senhoras e senhores. Vejam, ele está tremendo. Que situação perigosa e delicada. Crianças, por favor, fechem os olhos. Nessa hora, Choshu dizia: isso é um assassinato televisionado? Eu tenho que dizer ao comitê executivo para parar essa briga. Otton segurava seu aliado e dizia: Choshu, espere. Nessa hora, víamos Kibo segurar os testículos do seu oponente, e ele dizia, recuperando a consciência: de fato, eu fiquei mole dessa vez, mas o segundo engasgo me acordou. Os torcedores se surpreendiam, já Kibo impulsionava dizendo: o que diabos você sabe sobre a morte? Tenta morrer só uma vez como eu, e depois a gente conversa. Kibo saltava fazendo um giro enquanto era apertado no pescoço, mas junto do seu giro, ele girava apertando os testículos de Super K, que sentia muita dor. Kibo saía da guilhotina, subia com um gancho e dizia: morra uma vez antes de me dar essa merda. Choshu comentava: aquele som que eu acabei de ouvir quando Kibo estava segurando os testículos? Meu Deus, será que ele... Kibo lançava um jab no queixo, continuava atacando e o apresentador dizia: o que está acontecendo, senhoras e senhores? Os movimentos de Super K ficaram consideravelmente mais lentos. Todos os socos jogados por Miyazawa estão conectando. Nessa hora, Super K fazia guarda, bloqueava um direto e contra-golpeava com um cruzado. Mas Kibo desviava a tempo, se reposicionava e dizia provocando: ah, você tá horrível. Seus lábios estão azuis e completamente cianóticos. Nessa hora, Kibo sentia o cheiro na sua mão que havia apertado os testículos do seu oponente e obviamente o rapaz sentia nojo. Super K olhava raivoso e Otton comentava: eles explodiram. Kibo nessa hora comentava: ah, é cheiro cru, meio que cheiro de sangue e tripas. Otton voltava a pontuar: os testículos de Super K explodiram. Choshu questionava: então aquele som foi realmente disso? Nos era mostrado sangue pingando da calça jeans de Super K e Choshu pontuava: o som dos testículos estalando, que som terrível! Nos era mostrado muito sangue na região genital e Kibo dizia: com uma mão você torce. Essa é uma técnica básica de quebrar bolas. Você pode achar que é covardia ou que é nojento. Cutucadas nos olhos podem ser ilegais aqui no TDK, mas nada mais é proibido no seu corpo. E além disso, foi você que quis esse tipo de luta, tá? Super K respondia: você está certo, é isso que eu procurava. Meus órgãos reprodutivos não me interessam. Ficar impotente não significa nada. Na verdade, isso me permite acabar com essa linhagem detestável. Finalmente me livrei dessa maldição. Super K disparava para quedar, mas Kibo saltava segurando na tubulação acima e dizia se reposicionando: opa! Ó, deixa eu te dizer, eu não tenho certeza se entendi, mas parece-me que você não vai reclamar, não importa o que aconteça. Kibo entrava com um chute-faca no corpo, Super K batia contra a parede ao ser acertado e Kibo entrava com sua direita. Super K desviava do soco que fazia um rasgo no cano de tubulação. Gás começava a ser expelido na direção de Kibo, mas o rapaz colocava a mão na frente dos seus olhos e dizia avançando: você quer morrer, né? Então não se importe muito. Kibo avançava com os dedos na direção dos olhos do seu oponente. Todos se surpreendiam, pois aquilo era um movimento ilegal. Mas quando iria acertar os olhos, Kibo agarrava a máscara com os dedos e puxava. Enquanto o gás saía no rosto de Super K, o apresentador dizia: a ameaça do cutucão no olho foi apenas uma pinta para que ele pudesse agarrar a máscara no seu oponente. Será que o rosto de Super K finalmente será revelado?
Enquanto o Super K saía do gás, a torcida se chocava e concluíam: é o Iron Kiba. Nos telões e televisores espalhados por todo mundo, as pessoas variadas começavam a se chocar com aquela aparência esculpida de um jovem Iron Kiba. Já Kibo questionava na luta: e aí, você não se sente mais confortável lutando assim? Você é o filho do Iron Kiba, pô. Você é Shinichi Kiba. Os torcedores se chocavam e um dos organizadores comentava: ai meu Deus, que idiota, já falou tudo. Shinichi dizia irritadíssimo: como se atreve? Kibo fazia guarda e respondia sorrindo: não se preocupe tanto, você parece um estudante que acabou de abaixar as calças. Shinichi pontuava: esse rosto, esse corpo, tudo que herdei daquele homem, tudo isso me envergonha e me dá nojo. Kibo questionava: ah é? Sabe, quanto mais você se preocupa, mais você se parece com ele. Shinichi disparava dizendo: você cresceu despreocupado sob a proteção de seu pai. Você nunca conseguirá entender. Kibo era acertado pela investida e batia contra os galões de aço. Em seguida, era batido contra a parede e fiações, mas na mesma hora, Kibo descia o braço para pegar na guilhotina, mas Shinichi subia seu braço esquerdo e enfiava Kibo de cabeça contra o circuito elétrico do local. Uma pane elétrica começava na hora, e Kibo tentava se afastar. Ele enfiava o pé na parede e saltava, mas na mesma hora, uma explosão acontecia, e sem dar tempo, Shinichi se virava lançando uma cotovelada. Kibo desviava a tempo, recuava puxando seu oponente pelo cinto, e dizia carregando um suplex: você pode rejeitar o Iron Kiba se quiser, mas posso te dizer uma coisa? O Iron Kiba era muito mais forte do que você. O apresentador exclamava nessa hora: esse é o movimento característico de Iron Kiba, o suplex alemão. Otton se surpreendia e Shinichi era eclodido contra o solo. O apresentador dizia enquanto o impacto ressoava: o topo do crânio de Kiba acabou de cair no chão de cimento. O suplex alemão bem executado pode destruir o cérebro do seu oponente. O crânio de Shinichi Kiba deve, sem dúvidas, ser esmagado como um... Não foi isso que aconteceu não, gente. Kiba conseguiu se proteger usando os braços para sustentar o corpo. A torcida ia à loucura e o apresentador continuava enquanto Shinichi Kiba se reposicionava. Num piscar de olhos, ele travou as pernas do oponente e está pesando ele contra o solo. Shinichi questionava: você realmente achou que conseguia me matar com a técnica daquele homem? Shinichi se impulsionava, parando em pé, e rolava lançando o Kibo de cara contra o solo, mas o rapaz firmava suas mãos para negar o dano. Na mesma hora, Shinichi subia e dizia enfiando o Kiba de cara contra o solo: conheço cada uma de suas técnicas como a palma da minha mão. O apresentador comentava: o Kiba esmagou o rosto de Kibo contra o asfalto, e agora ele está dando uma série de cambalhotas. Mas gente, que técnica é essa? Otton se surpreendia e o apresentador continuava: o Kiba está pulverizando o rosto de Kibo enquanto rola. Quando continuava atacando, Shinichi dizia: eu criei essa técnica com o único propósito de matar aquele homem. Roda do martelo. O apresentador exclamava enquanto o ataque devastador continuava: sua carne está sendo esmagada e o som dos ossos batendo no chão ressoa. Sangue voa para todos os lados. O cabelo dele está voando, seus ossos estão enfraquecendo, seu pescoço se contorcendo e o cérebro está tremendo. Joshua alertava que Kiba havia perdido a consciência e o apresentador pontuava: a roda infernal não para. Shinichi exclamava: você vai se arrepender de ter pronunciado o nome daquele homem na minha frente. Em choque, o apresentador dizia: meu Deus, senhoras e senhores, o rastro de sangue está ficando cada vez maior, vejam isso! Enquanto Otton se lembrava da conversa com Shinichi, ele dizia: se ele matar Kishi de uma forma tão cruel... Nessa hora nos era mostrado um fio desencapado e o líquido que saía dos galões. Em seguida, Otton finalizava: não ficarei satisfeito em simplesmente matá-lo. Nessa hora, o líquido inflamável e as faíscas de eletricidade produziam fogo e o apresentador dizia: uma faísca acendeu um incêndio com a gasolina derramada, mas Kiba não diminuiu o ritmo. A roda do martelo vai continuar até que seu oponente pare de respirar. Ele está passando pelas chamas. Josh e Otton se preocupavam. Kibo acordava do desmaio e Shinichi exclamava enfiando ele de cara contra o solo: vamos morrer juntos. O apresentador questionava: o que diabos Shinichi está tentando fazer? Ele está entrando direto para as chamas. Comentavam na plateia que aquilo era suicídio e Shinichi dizia: ficará tudo bem, você não precisa ter medo da morte. Joshua pontuava: Kishi acordou quando sentiu as chamas. O apresentador questionava: gente, o ataque não vai parar? Será que só vai parar depois que o oponente morrer? É isso? Nessa hora, Kibo firmava suas mãos e dizia: eu tenho que te falar que não tenho a intenção de morrer com você não, tá, cara?
Kiba impulsionava Shinichi de cara contra o solo. A plateia comemorava, mas ambos já se reposicionavam saindo das chamas. Nessa hora, o sensor de incêndio era ativado e água começava a ser jogada pela tubulação acima. Ferido, Kiba encarava e questionava. Então essa é a roda do martelo, né? Eu nunca imaginei que um suplex alemão pudesse ser contra-atacado daquela forma. Mas ainda assim, você nunca teria conseguido matar o Kiba com uma técnica tão simples. Uma luta de artes marciais é algo que você luta com todas as suas forças em jogo. E para que você possa usar técnicas baseadas no que você lê na mentalidade do oponente, você pode pensar nisso como um relacionamento romântico até. O que estou tentando dizer é, você encontrou um propósito na sua vida com a sua luta contra o Kiba. Shinichi questionava, propósito na minha vida? Kiba respondia, o que meu pai diz é que até o ódio pode trazer um propósito à vida, e que perder aquela pessoa que você tanto odeia pode te levar ao desespero. Shinichi respondia, ah, que besteira sentimental! No fim das contas, tudo isso é apenas manifestação de um tipo estranho de afeição. Kiba abria a boca tomando um pouco de água que caía e cuspia junto com o sangue. Em seguida, voltava a dizer, na verdade, lutar te faz lembrar do Iron Kiba. Tenho razão, não tenho? Entre todos os oponentes que enfrentei, havia um monte deles assim. Entre eles estava o pai que você deveria amar, Iron Kiba. Shinichi avançava e Otton pontuava. Kishi está enganado. O ódio que Shinichi Kiba sente não é tão grande assim. Kiba desviava do direto e dizia, uau, parece que toquei em algum ponto sensível pra você, hein? Shinichi sorria e dizia, como deve ser maravilhoso ser tão idiota, hein? Ao finalizar sua frase, Shinichi subia sua perna e descia com o calcanhar. O chute machado pegava no crânio do rapaz. Em seguida, Shinichi agarrava os braços de Kiba e o travava. O apresentador pontuava ao ver aquilo. Kiba agora segura firmemente os braços do oponente. Que técnica ele usará nessa posição? Otton rangia os dentes e pensava. O ódio que Shinichi sente não desapareceu com a morte de Iron Kiba. Confiante, Shinichi dizia, deixe-me mostrar uma técnica letal que aperfeiçoei para matar Iron Kiba com precisão. Aos meus olhos, a existência de Iron Kiba é desprezível, nauseante, odiosa, repugnante, tola. Enfim, vou te mostrar. Essa é a técnica que inventei para matar o Iron Kiba. Nessa hora nos era mostrado a água deixando de cair da tubulação. Em seguida íamos para Otton que dizia, Shinichi Kiba não tem a mínima afeição pelo pai. Quanto aos seus sentimentos por Iron Kiba, são tão arraigados que palavras como ódio ou ressentimento não conseguem sequer começar a descrevê-los. Nessa hora nos era mostrado as gotas caindo da torneira de incêndio, em seguida Shinichi gritando. Ele erguia Kiba e exclamava, pressão cerebral! Antes do ataque ser finalizado, a cena cortava para uma ilha ao norte de Okinawa, onde era dito, Shinichi Kiba cresceu aqui. É aqui que o Iron Kiba tem seu dojo secreto. Eu fui professor do Shinichi Kiba. Oh, você quer um pouco? É um ensopado de serpente marinha. Mas enfim, ele era um garoto bem decadente com um olhar bem sombrio, tá? O narrador exclamava, Kazu Fujita, que já foi candidato a participar das Olimpíadas de luta greco-romana. Apesar de uma carreira condecorada, principalmente no sambo, esse homem sempre se recusou a participar da luta profissional. Kazu Fujita cuspia uma espinha e continuava dizendo enquanto revista de mulheres nuas nos eram mostradas. É isso, eu que cuidei dele pessoalmente. Kazu Fujita tomava o resto de caldo de serpente e continuava. A pressão cerebral? Como diabo você sabe disso, rapaz? Aterrorizante é uma maneira muito gentil de descrever essa técnica. É impossível absorvê-la. Dê uma olhada rápida, a cabeça do boneco ali, ó, voou no primeiro tiro. Um boneco de treinamento é muito mais resistente do que um saco de pancadas comum. Se alguém fosse vítima da pressão cerebral... Interrompendo a própria fala, Kazu Fujita dava um tapa numa mosca que voava próximo dele. Ele olhava o dedo e lambia. Em seguida finalizava. O cérebro jorraria pelo nariz. Retornávamos para Shinichi, erguendo Kiba, e Choshu alertava. O objetivo de Shinichi Kiba é destruir Kishi. Otton olhava preocupado, já Shinichi saltava, e era dito por Choshu. Se alguém tentasse assassinar seu oponente no meio de uma disputa sob os olhos do mundo, o escândalo seria completamente sem precedentes. Nem preciso dizer que isso comprometeria o futuro do TDK. E Iron Kiba será o alvo de todas as críticas por ser o cérebro por trás desse torneio. Todo o trabalho de Iron Kiba irá ruir em pedaços. Nos era mostrado Shinichi saltando com Kiba e mirando a cabeça do garoto contra o solo. Enquanto avançava na direção do concreto, Kiba pensava, eu não quero morrer. Ainda há tanta coisa que eu quero fazer.
Lutar contra o Gordon, lutar contra o Garcia? Eu quero viver. Enquanto eu estiver vivo, poderei enfrentar oponentes cada vez mais fortes. Deixe-me viver, papai. Otton nessa hora exclamava: a essência do Nadashinkage não é derrotar o inimigo, é sobreviver. Então faça o que tiver que fazer. Sobreviva, filho. Kibo ia de cabeça contra o solo e nos era mostrado o boneco de treinamento sendo destruído pelo mesmo ataque. Porém, no mesmo instante, um esqueleto nos era mostrado e Kibo exclamava: técnica de deslocação do Nadashinkage. Nos era mostrado a técnica secreta do Nadashinkage entrando em ação. Os ombros de Kibo eram deslocados intencionalmente. Ele aproveitava o movimento para girar no ar antes de bater de cabeça contra o solo. Em seguida, pisava no chão, sorria e questionava confiante: que diabos você pensa que eu sou, hein, porra? Kibo subia com uma joelhada no queixo e exclamava: sou o próximo na fila da linhagem do Nadashinkage. Shinichi soltava os braços de Kibo, e esse último entrava com uma cabeçada no nariz. Shinichi recuava sentindo dor, e ambos se encaravam enquanto o apresentador dizia: Shinichi Kiba é forçado a dar um passo para trás. Nessa hora, Kibo movia seus braços e dizia: saber como deslocar os ombros quando ambos os braços estão travados é um método defensivo que foi transmitido especialmente dentro do estilo Nadashinkage. Shinichi absorvia aquelas palavras e a plateia comentava surpresa ao ocorrido. Em seguida, Kibo dizia: obviamente você também precisa alongar os tendões para aumentar a amplitude da articulação. Kibo fechava os braços e os ombros voltavam ao lugar. A torcida ficava boquiaberta e Kibo dizia se alongando: meu pai sempre me dizia que não há uma única parte do corpo que você não possa fortalecer. Claro, você tem os ossos e os músculos, mas os olhos e os genitais podem ser fortalecidos. Por mais divertido que isso seja, né? Imagina só, fortalecer-se física e mentalmente, essa é a chave segundo meu pai. Obviamente esse método de treinamento é um segredo do Nadashinkage e, portanto, não pode ser revelado ao público. Preocupado, Choshu pensava: ah, mas Kibo não tem permissão para usar as técnicas do Nadashinkage no TDK. Otton disse que ele seria morto se as usasse. Choshu olhava Otton de canto e continuava pensando: ele está irritado ou não? Não tem como saber. Otton nessa hora saía andando e dizia: com licença, vou ver o Kishi. Deve ser a sala de caldeira de algum hotel ou prédio comercial aqui perto. Ao ver uma aura sinistra saindo de Otton, Choshu dizia preocupado: santo Deus! Retornava a Kibo que questionava: e aí, Nadashinkage alguma coisa ou não? Ó, você tem que admitir, você tem muita sorte de poder lutar com alguém como eu. Eu estava proibido de usar as técnicas do estilo Nadashinkage, mas já chega disso, eu vou te mostrar. Shinichi respondia: essas técnicas letais ínfames do Nadashinkage que faziam aquele homem ter tanto medo, eu experimentaria com prazer. Ambos entravam em guarda e o apresentador dizia: uma técnica secreta foi revelada. As lendárias técnicas de vida e morte do Nadashinkage estão finalmente sendo reveladas, senhoras e senhores. A cena cortava para o quarto onde estava Yushiki, e ele dizia vendo TV: eita pega, o Kibo finalmente vai abandonar suas restrições, cara. Mas será que vai ficar tudo bem? Ele tá traindo a promessa que fez ao pai. Nessa hora, Enzo abria a cortina e entrava dizendo: não tem nada a ver com isso. É falta de educação o oponente se conter porque ele não quer usar técnicas secretas. Yushiki questionava: Enzo, você também foi hospitalizado aqui? Enzo respondia: e vamos torcer pelo Kibo juntos. Na arena, o apresentador dizia: falavam que nunca veríamos as técnicas secretas do estilo Nadashinkage em público. E no entanto, estamos aqui. E o mundo está prestes a testemunhá-las. Que coisa, não, senhoras e senhores? Nessa hora, uma gota caía da torneira e ao bater contra a poça no solo, Kibo disparava dizendo: bora, vamos dançar, Kiba. Shinichi Kiba respondia com uma direita e Kibo desviava deixando uma imagem residual. Em seguida ele ia para um single leg, porém aquilo era uma finta, pois Kibo deslizava na água, passava uma rasteira e quando Shinichi escorregava, Kibo já rolava fazendo uma chave de perna. Ambos saíam rolando até que Kibo exclamava: esta é a fechadura da centopeia. Este é o cadeado que eu apliquei no seu melhor amigo aí, o seu pai, o Iron Kiba. Aproveita bastante. As pessoas questionavam na plateia: então essa é uma das técnicas secretas do estilo Nadashinkage? A cena cortava para a ala hospitalar, onde Enzo comentava: boa! Ele acertou em cheio! Ele não bloqueou só os braços, os quadris dele também estão presos. Nos era mostrado Shinichi sofrendo, até que na base da força bruta dos seus braços, ele erguia Kibo e o lançava para trás. Kibo batia de costas, mas a poça de água ajudava a amortecer a queda, então Kibo largava a chave, se reposicionava e dizia sorrindo: boa! Tal pai, tal filho. O Iron Kiba respondeu essa técnica exatamente da mesma maneira. Mas você sabe o que aconteceu com ele, né? Na ala médica, Enzo questionava: o que aconteceu com ele? Yushiki respondia: os
Os ligamentos dele foram danificados. O apresentador questionava na sequência: Shinichi Kiba se machucou quando saiu daquela chave à força? Nessa hora, Shinichi respondia ao questionamento pisando firme. Ele dava um tapa na sua perna e o apresentador dizia surpreso: Uou, não! Diz que não houve efeito algum! Apesar de ter passado por uma das técnicas do Nadashinkai, ele não parece estar na pior. Shinichi dizia na sequência: Eu não senti nada. Não senti porra nenhuma. Sorrindo na cara de pau, Kiba admitia: Acho que a diferença de idade entre os dois torna o filho mais resistente que o pai, eu admito. O apresentador dizia na sequência: Shinichi Kiba não só se livrou da armadilha da centopeia do Nadashinkai, como também conseguiu evitar qualquer ferimento. Quanto a Miyazawa, ele deve estar extremamente desanimado depois de falhar em sua técnica secreta. Indo na contramão, Kiba respondia: Extremamente desanimado? É isso mesmo. Foi o Onihei que me ensinou a trava da centopeia. Isso no fim nunca foi uma técnica do Nadashinkai. A trava da centopeia foi só uma amostra do que estava por vir. A partir de agora, você verá o verdadeiro Nadashinkai. Nessa hora entrávamos num flashback, onde o pequeno Shinichi Kiba encarava e Kazu Fujita questionava: O que você tá olhando, hein, pirralho? Hein? Você tá com fome, né, ô Shinichi? Faz 3 dias que você não come nada. Nos era mostrado um javali gigante sendo assado. O jovem Shinichi olhava com o estômago roncando, e Kazu Fujita dizia arrancando a perna do javali gigante: Mas você não vai ganhar nada. Você não tem que arrumar sua própria comida. Quer saber por que esse javali tá sendo comido por mim? É porque ele tava fraco. Comer alguma coisa significa matar alguma coisa. Então ele era fraco, morreu pra mim. Essa é a lei da selva, a lei dos mais fortes. A cena cortava para Shinichi no meio da mata e ele pensava: Viver significa matar, encontrar presas, matá-las, comê-las. Voltávamos para o presente, onde Shinichi firmava seu olhar e disparava para cima de Kibo, que entrava em guarda e questionava: Então você quer mais, Kiba Jr.? Então vem! Kibo desviava de um chute alto e entrava num single leg. Na mesma hora, Shinichi antecipava, colocava o braço esquerdo na nuca de Kibo e o empurrava para baixo para negar a queda. Em seguida, firmava o cabelo do rapaz e descia com sua direita na cabeça. Na mesma hora, Kibo deslizava tentando quedá-lo, mas com a mão esquerda, Shinichi golpeava o rosto, mas mesmo assim, Kibo mantinha a pegada na perna. Então Shinichi insistia nos socos e pensava: Minha presa, matar e comer. Kibo via outro soco se aproximar e conseguia esquivar. Ele enfiava os pés por dentro da camiseta do seu oponente e chutava o rosto. Na mesma hora, Kibo subia ao corpo, pegava a camiseta e a colocava contra a cabeça do seu oponente enquanto puxava e exclamava: O aprisionamento da serpente no estilo Nadashinkai. O apresentador pontuava: Aí está, finalmente uma das técnicas secretas autênticas do estilo Nadashinkai. Mas usar a camiseta do oponente para estrangulá-lo não é contra as regras. Na luta, Kibo questionava: Você esqueceu? O estilo Nadashinkai foi forjado no caldeirão do combate real. As lutas não acontecem apenas no ringue. Você precisa estar pronto o tempo todo. De volta ao flashback, Shinichi, quando criança, pensava enquanto se aproximava de um lagarto numa árvore: Matar, comer e viver. O garoto tentava pegar o animal, mas ele errava o avanço e na mesma hora sentia um mal-estar na perna, como se algo picasse. Sua fome e aquela suposta picada fazia ele despencar para um abismo, mais especificamente, o levava para um rio na qual ele caía e se levantava na escuridão. Por mais que Shinichi tentasse ver à sua volta, ele não conseguia. Então a cena cortava para Kazu Fujita, que dizia num telefone: Ô chefe, você tem certeza disso? O Shinichi não come nada há 3 dias. Está na selva, cheia de bichinhos estranhos e assustadores de todos os tipos. Os mais loucos entre eles são aquelas cobras rabu venenosas. Entre todas as criaturas vivas do Japão, nenhuma delas tem um veneno mais poderoso. Ele identifica sua presa graças ao seu odor, ao calor do seu corpo e ataca com precisão milimétrica. Nos era mostrado Shinichi naquele mar de serpentes. Retornávamos para o presente, onde Kibo sufocava pela camiseta e dizia: Quanto mais você luta, mais forte fica meu cadeado. A cena cortava para Choshu chegando na ala médica e dizendo: Takashi, algo terrível está prestes a acontecer. O Shiki Takashi questionava: Choshu, o que está acontecendo? Enzo pontuava: Agora não é hora para isso, concentra na luta. Kibo pegou o Kiba numa chave. Choshu ignorava e alertava: O pai de Kibo está indo matá-lo. Enzo e o Shiki olhavam confusos e Choshu explicava: Kibo prometeu ao seu pai que não usaria as técnicas secretas do estilo da Shinkage, não prometeu? E agora, o pai de Kishi saiu para buscá-lo e ele tinha um olhar ameaçador. Algo terrível está prestes a acontecer. No combate, Kibo dizia: Quebrei uma promessa ao meu pai para poder usar essa técnica. Não posso perder agora. Na sequência, galera, o apresentador pontuava: A camiseta molhada dele está apertando a própria artéria carótida. Nessa hora, podíamos ver Shinichi cessar seus movimentos e Kibo dizia apertando:
É isso, Kiba Jr. Agora é hora de tirar uma soneca. E o Shikienzo comemorava, mas Choshu dizia não. Na mesma hora, podíamos ver Shinichi colocando o dedo na sua garganta e o apresentador dizia: "Ah, ele inseriu um dedo para dar espaço à artéria carótida. Shinichi Kiba ainda não desistiu, senhoras e senhores." Kiba via aquilo e comentava: "Seu idiota, é tudo uma questão de tempo para você. Fazer isso não adianta nada." Enquanto Shinichi lembrava de quando foi envolvido pelas serpentes, o narrador pontuava: "Não é porque ele não consegue se mexer, ele simplesmente não se mexe. Ele está simplesmente esperando o momento certo." Nos era mostrado o garoto imóvel diante das serpentes, e nessa hora, acima da mata, Shinichi escutava a voz de Kazu Fujita gritando: "Não se mova, Shinichi!" O garoto escutava, e Kazu continuava: "Essas serpentes são noturnas, mas não têm uma visão muito boa não. Elas procuram suas presas pelo olfato e localizam sua localização exata graças ao calor do corpo. Se você ainda não foi mordido, é graças à muda que te cobre que baixou a temperatura do seu corpo." Nos era mostrado o Kazu Fujita entrando no lago repleto de serpentes. Em suas mãos havia uma tocha e na outra uma garrafa de bebida alcoólica. Em seguida Kazu dizia: "Não se mexa até eu mandar. Eu vou cuidar dessas cobras. Venham pra mim, venham, seus merdinhas." Kazu erguia a tocha, colocava a bebida na boca e assoprava nas serpentes. Elas começavam a queimar e se afastar, já Kazu dizia: "Certo, vai, sai daí agora mesmo." Vambora? Que porra você tá fazendo aí, ô moleque? Sai daí, vai. Tá com vontade de morrer? Nos era mostrado o Shinichi parado, olhando sem se importar. Então Kazu arregalava os olhos e pensava: "Esse garoto realmente quer morrer?" Nessa hora nos era mostrado duas serpentes que atacavam o Shinichi. Ele desviava, começavam a lutar com mais que se aproximavam. E Kazu Fujita pensava: "Não, ele não está paralisado pelo medo. Ele estava apenas aguçando seus 5 sentidos. Estava se acostumando com a escuridão. Estava conservando todos os seus recursos para que ele pudesse reagir melhor ao momento certo." De volta ao presente, Kiba olhava surpreso e via a mão de Shinichi indo na direção do seu pescoço. Kiba era eclodido contra o solo repleto de água e podíamos ver Shinichi tentando rasgar a camiseta molhada enquanto apertava o pescoço do rapaz. Quando a camiseta era completamente rasgada, Shinichi puxava a perna esquerda de Kiba e tirava do seu pescoço, mas Kiba prontamente entrava numa chave de braço. A mão que sufocava Kiba perdia a pegada. Choshu via aquilo e alertava: Isso não é uma chave de braço." Kiba nessa hora exclamava: "Bora, porra! Aqui está o segundo prato do meu menu na Dachinkage. Doloroso o suficiente pra te deixar louco, não é? Mas a dor só tá começando. Essa técnica tá apenas na fase do casulo." Shinichi pensava: "Fase do casulo?" O apresentador pontuava: "Shinichi derrubou o oponente em uma posição perigosa." Quando Kiba forçava, o casulo imaginário era aberto e o Shiki comentava: "A articulação do cotovelo dele vai estourar." Choshu olhava animado e o apresentador questionava: "Que tipo de técnica seguirá o aprisionamento da serpente?" Kiba exclamava: "Aqui está a técnica destrutiva da mariposa." O apresentador pontuava: "Assim como uma mariposa saindo da crisalida, a técnica letal agora está totalmente implementada. Os ossos estão no limite e as cenas estão saltando na pele." Kiba alertava enquanto apertava: "Vai, desiste. Só vai piorar se você não desistir, cara." E o Shiki comentava: "Tá funcionando! Os braços dele estão cada vez mais entrelaçados. Será que o Kishi vai conseguir fazer isso com essa técnica?" Na luta, Kiba dizia: "É melhor você desistir pro seu próprio bem." Entrávamos num flashback da infância de Shinichi. Lá, Kazu Fujita servia as serpentes que o garoto havia eliminado e dizia: "Para de ser tão teimoso, vai! Come, Shinichi, come logo isso aí." Shinichi balançava a cabeça em negação e Kazu alertava: "Nesse caso eu vou deixar você morrer de fome." Kazu comia todo o prato em instantes. O garoto olhava e o treinador questionava: "A propósito, Shinichi, você sabia? Você ficou na barriga da sua mãe por 2 anos. 2 anos de gravidez, onde você já viu isso? Seu crescimento obviamente parou durante a gravidez dela. Você estava com medo de vir a este mundo. Você se recusou a se tornar filho de Iron Kiba. Você odeia o Iron Kiba, não odeia? Faz sentido. Afinal, você foi separado à força de sua mãe e teve que sobreviver num lugar como este." Kazu Fujita dava um tapa no rosto de Shinichi e o garoto voava pra longe. Ao bater contra a parede, ele parava. Sangue escorria de seu nariz e boca. Já Kazu Fujita se aproximava dizendo: "Odeie! Então odeie com todas as suas forças. Seu ódio e raiva lhe darão mais força para sobreviver do que o amor que jamais poderá ter." Shinichi olhava com raiva, enfiava o dedo no nariz e passava o sangue no seu rosto. Já Kazu Fujita dava um tapa no saco de pancadas que tinha uma foto de Iron Kiba. E o treinador dizia: "Supere o Kiba de ferro. Fique mais forte do que ele, até ser forte o suficiente para matá-lo." De volta ao presente, Shinichi pensava: "Para matar Iron Kiba,
Nessa hora, Shinichi erguia Kibo mesmo estando na finalização. Porém, Kibo alertava: "Ô, seu bastardo idiota! Se você fizer isso, seu braço vai..." Antes de Kibo completar sua frase, o som de osso deslocando no ombro ecoava. Shinichi arregalava os olhos e o apresentador dizia: "Nós apenas ouvimos um estalo alto, mas Shinichi não conseguiu levantar Kibo." Nessa hora, Kibo soltava a chave e Shinichi gritava de dor. Então o apresentador questionava: O que aconteceu, senhoras e senhores? Shinichi gritou de repente e parecia que iria desmoronar. Dá pra ver pela cara dele que ele está sofrendo. Mas o que aconteceu?" Kibo apontava o dedo e alertava: "Você pagou um preço alto por se livrar da técnica da mariposa. Seu ombro direito foi deslocado e os tendões do seu cotovelo provavelmente também estão comprometidos. Seu braço direito tá morto, tá?" Curioso, Shinichi avançava com um chute, seguido de um cruzado de esquerda, mas ambos eram esquivados por Kibo, que avançava e contra-atacava com um chute na lateral da cabeça enquanto dizia: "Eu admito, você é muito duro na queda." Shinichi ficava desnorteado, já Kibo girava e entrava com um direto de direita violentíssimo enquanto dizia: "Mas eu disse que você deveria desistir." Shinichi recuava sentindo o golpe, nos era mostrado, e o Shiki e Enzo comemorando. Porém no combate, Kibo arregalava os olhos, pois Shinichi firmava seus pés na poça de água, se erguia e olhava focado enquanto o apresentador dizia: "Não, Shinichi Kiba não vai cair! Que vontade de lutar incrível! Ele realmente tem a genética do mais forte! Esse é o homem que merece ser chamado de filho de Iron Kiba!" No flashback da infância nos era mostrado Iron Kiba indo visitar Kazu Fujita para ver seu filho, num certo dia. Lá, ele via um saco de pancadas destruído e sua foto acima. Já o garoto, que olhava surpreso, pensava: "Quero que ele me reconheça. Eu fiquei mais forte." Iron Kiba removia seus óculos e sorria. O garoto se surpreendia, e quando dizia pai, ele via seu pai desmanchando o sorriso e olhando com fúria. O garoto gelava, e seu pai partia friamente enquanto Shinichi contava como narrador: "Nem uma única palavra. Ele me rejeitou com um único olhar. Ele se recusou a ser meu pai." O garoto chorava, e Shinichi continuava contando: "Aquele dia foi a primeira vez que senti o que era ter um coração que sangrava." De volta ao presente, o apresentador dizia: "Apesar do seu incrível poder de soco, Kishi não consegue quebrar o espírito de luta de Kiba. Mesmo com o braço direito comprometido, Shinichi ainda está na luta, senhoras e senhores." Kibo sorria e dizia: "Ha! Você fala sobre ser mentalmente à prova de balas. Com esse passado sombrio que você tem, acho que a sua alma é completamente perversa, sabia?" Numa velocidade tremenda, Kibo encurtava subindo com um gancho que acertava em cheio, e o garoto dizia: "Sua suposta força repousa somente nisso, cara." Enzo cambaleava com o soco, e Enzo comemorava, dando soquinhos em Yoshiki enquanto dizia: "Opa! Bora, Kibo! Você pegou ele! Vai pro solo no Ground Pound e acaba com ele!" A cena nessa hora cortava para a cidade, onde um taxista levava um passageiro e questionava: "Diga, o senhor é um pro wrestling?" "Só estou perguntando porque não faz muito tempo que um dos meus clientes era um lutador profissional de luta livre. Esse cara disse que tinha lutado contra outro lutador profissional chamado Fat Ronjo e que nos era mostrado que o motorista era o mesmo taxista que havia levado na Fujita, galera." Mas o passageiro questionava interrompendo ele: "Você não deveria ficar de olho na estrada não, rapaz?" O motorista tomava um susto, pois um caminhão colidia com seu carro e o acidente gravíssimo acontecia num piscar de olhos. O carro já saía capotando em chamas e as pessoas comentavam: "Santo Deus, houve um acidente ali, vocês viram? Nossa, ô pessoal, alguém chama uma ambulância aí, eu tô sem celular. Droga, o carro foi completamente destruído, deu PT. Os passageiros não poderiam ter sobrevivido a isso. Nossa, que pena, gente." Nessa hora nos era mostrado o carro destruindo tremendo. Em seguida, Kazu Fujita, o passageiro, se erguendo arrancando a porta. As pessoas tomavam um choque. Já Fujita, o único sobrevivente, dizia estalando o pescoço ileso: "Ô diacho, isso aqui doeu, hein? Achei que meu cérebro ia sair pelo nariz. Ei, você aí, rapaz. Onde fica o Central Park na esquina oeste de Shinjuku?" Um pedestre respondia assustado: É por ali, senhor." Kazu Fujita jogava a porta do carro no chão e saía dizendo: "Muito bem, valeu. Tóquio é uma cidade bem agitada, hein?" Retornávamos para a luta, onde Kibo avançava e questionava: "Então, você foi rejeitado por seu pai, é? E quem dá a mínima pra isso? Me responde. Você quer que eu sinta pena por você?" Após levar um soco de esquerda de Kibo, Shinichi já tomava uma direita sinistra no meio da cara, seguido de uma sequência enquanto o garoto dizia: "Você é só uma criança cega de autopiedade, cara." O apresentador pontuava: "Os golpes de Kibo acertam um atrás do outro, uma mistura incrível de ataques no corpo e na cabeça." Enquanto dava soquinhos em Enzo, e o Shiki Takashi dizia animado: "Ah, beleza, tá funcionando, Enzo, seu cabeça de pica. Bora, Kibo, tá tudo de si agora, cara."
Na luta, Kiba avançava... Cabeça de pica eu inventei legal, hein? Na luta, Kiba avançava dizendo: as ruas estão cheias de pessoas comuns que não receberam nenhum amor dos pais. Shinichi desviava do direto e se reposicionava dizendo: o que alguém que foi mimado pelo pai poderia entender, hein? Kiba se surpreendia e bloqueava um chute violento enquanto o apresentador dizia: Kiba conteve o soco e revidou com um chute no corpo. Será que é o começo de uma reviravolta, senhoras e senhores? Shinichi lançava uma esquerda, mas Kiba desviava. Ele ia pra lateral e dizia: você e eu somos ambos filhos de lutadores. Quanto mais golpes levamos, mais fortes ficamos. Põe isso na sua cabeça. O apresentador pontuava: Kiba ataca o braço direito lesionado do seu oponente com um chute extremamente sólido. Shinichi absorvia o impacto, mas sentia a dor. Enquanto isso, a cena cortava para o caipira, Kazuo Fujita, que entrava num prédio e descia as escadas do subsolo, como se sentisse o local que acontecia a batalha. Mas ao chegar lá, ele se deparava com Oton, sentado nas escadas. O líder do estilo Nadashinkage olhava para trás, mas já voltava seu olhar para frente. Kazuo Fujita encarava e pensava no nome Miyazawa. Em seguida, olhava para frente e se sentava ao lado dizendo: os dois estão atrás dessas portas. Que bizarro. Na mesma sala onde você e o Kiba lutaram pela primeira vez. Seus dois filhos estão lutando agora. Retornávamos para a luta e o apresentador dizia: é uma saraivada de golpes. O corpo ferido de Kiba é o alvo do ataque infernal de Kibo. Enquanto atacava, Kibo dizia: como meu pai disse uma vez, a única maneira de um guerreiro apaziguar seu coração é através do combate. Shinichi tomava uma direita que fazia seu corpo cambalear. Isso abria brecha para Kibo golpear o corpo. Então o apresentador dizia: a chuva de golpes desferidos por Kiba está destruindo a carne de Kiba, esmagando seus órgãos internos e sacudindo seu cérebro. Lutar significa sangrar, babar e às vezes até mijar em si mesmo, senhoras e senhores. Nesses momentos, seu orgulho e aqueles problemas insignificantes da sua vida não significam nada. Kibo lançava outro chute no braço lesionado e Shinichi gritava. Aproveitando a brecha, Kibo continuava chutando a mesma região repetidas vezes. E a cena cortava para a parte de fora, onde Oton dizia: o braço direito de Shinichi parece estar machucado. Kazuo Fujita questionava: tá, mas e daí? Oton respondia: não, nada. Kazuo pontuava: ó, um ser humano é capaz de se acostumar com a dor. Há muito tempo recebi uma espécie de estímulo do meu sensei. Eu fui atingido por uma espada de madeira. O primeiro golpe me abriu ao meio, bem no meio do meu corpo. Os cabelos do meu couro cabeludo voaram para todos os lados. A dor era tão intensa que minha cabeça girava. Mas os golpes continuaram, sem piedade. Foi realmente uma sessão de tortura. Eu nem consegui perder a consciência. Muito pelo contrário, na verdade. Quando a dor é muito agonizante, os seres humanos realmente despertam. E como não conseguem desmaiar, estão a centímetros da loucura. Mas o mais estranho era que, quanto mais o tempo passava, mais eu conseguia recuperar a calma. A sensação de medo desapareceu aos poucos. No final, continuei sendo atingido até a espada quebrar. Meu rosto ficou deformado e minha camiseta estava cheia de sangue. Mas não me ressenti com meu senpai depois disso. Fiquei cheio de orgulho por ter sido capaz de suportar uma tortura tão infernal. Até comecei a acreditar que, graças ao meu senpai, eu conseguia controlar meu medo da dor. Oton pontuava: seu senpai era Iron Kiba. Kazuo Fujita dizia: exatamente. Essa era a única maneira que ele conhecia de demonstrar amor. Oton pontuava: lembro-me do que ele me disse uma vez. Amar os filhos às vezes significa expô-los ao perigo. Mas se quer minha opinião, Kazuo, seres humanos nunca se acostumam com a dor. No combate, Kiba lançava chutes e dizia: rejeitar seus pais é a mesma coisa que renegar a si mesmo. Acorda, cara! Retornávamos para Oton, que continuava dizendo: você seria capaz de passar por essa tortura mais uma vez? Você acha que seria capaz de resistir a uma dor ainda maior? A um medo ainda maior? Seres humanos não são tão fortes assim, Kazuo. De volta à luta, Kiba carregava sua direita, golpeava e dizia: não foi o Iron Kiba quem te rejeitou, foi você quem o rejeitou. O soco explodia no meio da cara de Shinichi, que recuava para longe e batia na grade. Em seguida, ele caía de joelhos e seu corpo cedia. Kiba sorria e o apresentador comentava: o direto de direita de Kiba quase atravessou o crânio de Kiba. Suas últimas linhas de defesa finalmente caíram, senhoras e senhores. Achando que a luta havia acabado, Yushiki, Enzo e Choshu comemoravam. Em seguida, íamos para a sala de espera dos veteranos, onde Oton dizia: parece que ele está no chão.
Kazu Fujita amenizava. Isso não importa, ele é filho do Iron Kiba. Você saberia em primeira mão quão assustador o Iron Kiba era. Você o acertou com dezenas de golpes que você achou que eram os decisivos, se lembra? Otton ajeitava seus óculos e se lembrava da sua luta com Kiba, que era golpeado insistentemente e resistia. Kiba tomava uma joelhada em cheia no queixo e ele voltava a fazer guarda. Enquanto isso, Kazu Fujita continuava. Mas você não conseguiu nocautear o Iron Kiba. Ele podia estar bem longe do seu auge físico, mas seu espírito de luta ainda estava no seu auge. Eu vi você. Você tinha tudo ao seu favor, e mesmo assim estava tremendo de medo, mesmo sendo superior. Seu filho deve estar sentindo exatamente a mesma coisa agora. Ele vai ser tomado por um tipo de medo que nunca sentiu antes. Na luta nos era mostrado Shinichi cambaleando, mas não caindo, e o apresentador pontuava. Ele se levantou, como se seu corpo estivesse possuído. Shinichi simplesmente se levantou, senhoras e senhores. Kiba arregalava os olhos e dizia: o quê? Sem chances? Nos era mostrado Shinichi num estado delicado, mas ele de fato não caía. Então Kiba avançava com um jab, seguido de uma sequência. Enquanto isso questionava: por que você ainda tá de pé? Kiba acertava outro gancho no queixo, saltava, entrava numa montada e questionava carregando uma cabeçada. Ainda não desistiu? Então experimenta isso. O quebrador de espíritos do Nadashinkage. A cabeçada perfeita e no ar acertava o nariz. Shinichi caía e o apresentador dizia: uma cabeçada com o peso do corpo todo. Esse é o estilo Nadashinkage que destrói o espírito. Animado, Yushiki dizia: a força por trás desse golpe é tão forte que te atinge direto na alma. É daí que vem o nome. Na luta, Kiba questionava: o que você achou dessa, hein? Como resposta, Shinichi fechava seu punho esquerdo e subia num cruzado, galera. Kiba desviava se afastando, já Shinichi ficava de joelhos e se erguia como um zumbi. Enquanto isso, o apresentador dizia: meu Deus, ele está de volta! Mesmo com o corpo machucado e machucado mesmo! O fogo dentro de Shinichi Kiba arde intensamente! Shinichi sorria e Kiba questionava surpreso: Como isso é possível? Retornávamos para Kazu Fujita, que dizia: ele deve estar sentindo um medo parecido com o de lutar contra um fantasma. Otton ajeitava seus óculos e alertava: não, Kishi não é como eu. Kazu Fujita se surpreendia e retornávamos para Kiba, que sorria e comentava: cara, você é duro pra burro, hein? Você ganhou todo o meu respeito. Shinichi desmanchava seu sorriso e voltávamos para Otton, que continuava dizendo: o medo não fará Kishi recuar. Kishi seria capaz de se divertir ingenuamente lutando com um fantasma. Feliz, Kiba avançava dizendo: você me convenceu. Você realmente é um verdadeiro lutador, cara. Na ala de espera, Kazu Fujita questionava: você está falando sério? De volta à luta, Kiba carregava sua esquerda e acertava em cheio no swing. Em seguida, retornávamos para Otton, que dizia: neste momento, Kishi não pensa em ganhar ou perder. Ele está apenas muito feliz por ter a oportunidade de lutar contra um oponente tão forte. O apresentador pontuava: ele ainda não caiu, senhoras e senhores. O coração de Shinichi Kiba ainda está batendo, vejam isso. Enquanto ambos lutadores faziam guarda, as palavras de Otton ecoavam para nós leitores. Como Kishi ama artes marciais, ele é capaz de suportar até os treinos mais difíceis. Como ele ama as artes marciais, ele é como uma esponja e consegue absorver todas as informações que recebe. Kiba entrava com um chute forte no corpo e subia com um gancho no queixo enquanto questionava: que tal isso? Shinichi caía de joelhos e o apresentador dizia: o gancho conectou! Shinichi cai mais uma vez! Lutando para recuperar a consciência, Shinichi pensava: eu quero superar aquele homem. Eu quero me tornar mais forte que ele. Quero que ele me reconheça. Quero que o Iron Kiba me respeite. Íamos para a ala de espera, onde Otton dizia: quando os seres humanos são muito maníacos e meticulosos, seus corações vacilam. Kazu Fujita questionava: como é que é? Otton respondia: muitas vezes acontece que eles se renegam. Não consigo aceitar que sou incapaz de fazer isso. Começam a pensar: não consigo me perdoar por não conseguir fazer isso. Quero apagar a minha existência, pois não consigo fazer isso. E termino pensando: eu que não consigo fazer isso, não mereço viver. Kazu Fujita regalava seus olhos e se lembrava do pequeno Shinichi Kiba, um dia em que ele mirou uma faca de cozinha no seu pescoço. De volta ao presente, Shinichi Kiba recuperava a consciência e se erguia mais uma vez. Ao ver aquilo, o apresentador questionava: mas o que diabos? Ele está de volta mais uma vez, senhoras e senhores! Sim, ele está possuído! Só pode ser isso! Shinichi Kiba é um homem que está possuído por algum demônio!
A força de vontade dele é de outro mundo. Nunca vimos isso na vida. Alguém já presenciou uma resistência dessa forma? Animado, Kibo dizia: Ó, eu já disse, mas eu vou repetir. Você tem todo o meu respeito. E Iron Kiba tem toda a minha gratidão. O Iron Kiba treinou você e você se tornou incrivelmente forte. Com o olho esquerdo completamente fechado graças aos golpes, Shinichi encarava com o olho direito em fúria. Ele cerrava seu punho e Kibo continuava dizendo: Repito, é graças ao Iron Kiba que eu tenho a sorte de lutar contra alguém tão forte quanto você. Shinichi rangia os dentes, conseguia abrir seu olho fechado para não ficar parecido com o seu pai, e avançava com sua esquerda. Quando o soco iria pegar Kibo, o rapaz desviava, saltava nos ombros e o Shiki junto de Enzo questionavam: É a chave de braço voadora? Joshi via o golpe tomando forma e dizia: Não, não é, isso é outra coisa. Na luta, Kibo exclamava: A enguia engasgada do Nadashinkage. Os torcedores se surpreendiam ao ver aquilo e o Shiki dizia, dando um mata-leão no Enzo: Haha, sua artéria carótida está sendo comprimida agora, bora, Kibo! Na luta, Kibo dizia: Ele respeitou você, Iron Kiba te respeitou, não há dúvida sobre isso, tá? Shinichi pensava: O quê? Não, aquele homem não me respeita. Íamos para Otton, que pontuava: Esta luta não é um jogo de fatalidade, mas é um jogo de destino. Ambos foram trazidos aqui por uma força sobrenatural. Na luta, Kiba estrangulava e dizia: Você superou o Iron Kiba. Sufocando, Shinichi pensava: Não, eu ainda não superei aquele homem. Kiba voltava a dizer: E agora o Iron Kiba está morto. Shinichi voltava a pensar, lembrando do seu passado na mata. Eu sobrevivi todo esse tempo para poder receber o reconhecimento e o amor daquele homem. E agora ele tá morto. Não tenho mais razão para viver. Kibo dizia na sequência: Ô seu idiota, o fato de você estar vivo é a prova de que você superou o Iron Kiba. Íamos para a ala de espera. Lá, Kazu Fujita dizia: Eu também acho que essa luta foi planejada do começo ao fim. O fato do Kibo ter perdido pro Enzo, que ele tenha lutado contra Shinichi Kiba em uma luta de segunda chance, tudo isso foi escrito pelo destino. Quase como se o Iron Kiba tivesse escrito o roteiro com antecedência. Otton questionava: Parece que sim, não é? A distância não afeta o que sentimos pelos nossos filhos. Eu sempre estive ao lado de Kishi, mas o Iron Kiba cuidava de Shinichi de longe. Temos duas maneiras diferentes de demonstrar amor, mas nossos corações têm muito em comum. No combate, Kibo questionava: Você sabe qual é o seu maior consolo? Cair no sono agora, vai, dorme! Shinichi começava a perder a consciência, até que ele perdia a força nas pernas e caía na poça d'água. Lá fora, mesmo sem ver, Kazu Fujita e Otton pressentiam o ocorrido. Em seguida, na arena, o apresentador dizia: Ele caiu! Senhoras e senhores, Shinichi Kiba caiu! Essa luta finalmente chegou à sua conclusão! E o Shiki e Enzo comemoravam abraçados e o apresentador continuava: Mas o nocaute não é a única coisa que é necessário nesse combate. A regra da luta, como dito lá no começo, determina que aquele que sair primeiro por aquelas portas será considerado vencedor. E o Shiki e Enzo começavam a dizer pro amigo dele sair. Já Shinichi recuperava a consciência e se erguia. Calmamente, Kibo via aquilo e dizia: Enquanto você viver, Kiba continuará vivo também. Shinichi se surpreendia e nessa hora, uma aura se erguia da água. Em seguida, ela tomava a forma de Iron Kiba. Shinichi e Kibo se surpreendiam, já Kiba sorria com um rosto de orgulho. Shinichi travava surpreso e Kibo dizia sorrindo: Ele nunca parou de olhar por você. Ele nunca te rejeitou. Ele está mantendo um olhar atento sobre você. Iron Kiba rapidamente partia, já Kibo se aproximava esticando o braço e dizendo: Ser filho de um grande lutador nem sempre é fácil, né? Shinichi observava a mão de Kibo, erguia sua mão um pouco para cumprimentá-lo, mas saía andando e dizia: Não zoa minha cara. O apresentador exclamava: Uou, Shinichi está caminhando lentamente em direção à porta! Kibo olhava calmamente e o Shiki dizia desesperado: Meu Deus, Kibo, que diabo você está fazendo? Apresse-se e alcança ele! Enzo adicionava: O primeiro a sair vence a luta, Kibo! Shinichi chegava até a porta e parava. Kibo continuava olhando sem se mover, já Shinichi abria a tranca da porta e lá fora Kazu Fujita dizia: Acho que entendi por que ele escreveu dessa forma. Porque o Iron Kiba fez Shinichi e Kibo lutarem. Otton acenava com a cabeça e a porta finalmente era aberta. Só que ainda lá dentro, Shinichi dizia: Venha, você é o vencedor, Kibo. Shinichi sorria e Kibo sorria de volta. A plateia olhava surpresa e o apresentador exclamava: Que dignidade! Ele admitiu a derrota! Kibo passava, era tocado por Shinichi, respirava fundo e saía sorrindo.
Na mesma hora, o apresentador dizia: aí está ele, Kiba acaba de sair! Aquela briga sem fim na sala de caldeiras finalmente acabou! E Miyazawa foi declarado vencedor da sua segunda luta! Senhoras e senhores, ele vai se juntar aos outros nas semifinais! Nessa hora, Kiba arregalava os olhos, pois ele via seu pai com um homem forte ao lado. Kiba tremia e se lembrava das palavras de Otton. Se você usar uma das nossas técnicas durante o TDK, será minha obrigação matá-lo com minhas próprias mãos. Kiba gelava e continuava pensando: ai, eu tô lascado. A técnica de deslocamento, o aprisionamento da serpente, a técnica da traça destrutiva, o quebra-espíritos, o estrangulamento da enguia. Droga, eu usei 5 técnicas do Nada Shinkage, eu tô lascado. A morte é só o começo dos meus problemas, tomara que ele me mate logo. Quando Kiba se dava conta, Otton estava na frente de Shinichi e ele questionava: você ainda odeia Iron Kiba? Shinichi respondia: porque lutei contra Kiba, tudo isso deixou meu corpo. Shinichi passava pelo rapaz e questionava: certo? Otton olhava e Kiba dava um joinha sorrindo. Em seguida, Kazu Fujita recebia seu aluno com tapinhas nas costas e dizia: não se preocupe com o resultado, Shinichi. Da próxima vez que vocês dois lutarem, você vai arrancar o cérebro dele pelo nariz. A cena cortava para Kiba e Otton voltando, e esse último pontuava: essas técnicas que você usou não são as do clã da Shinkage. Elas são parecidas, mas a forma como você as usou e o timing estavam incorretas. Kiba questionava: hã? Então isso significa que eu tô impune? Otton dizia: está fora de questão considerar essa bobagem que você fez algo do estilo Nada Shinkage. Kiba exclamava: mas você tem que admitir, pai. Eu executei aquele estrangulamento da enguia perfeitamente, tá? Otton respondia: mais ou menos. O tempo entre o travamento e a queda do seu oponente foi muito longo. Para ser claro, foi simplesmente um acaso. Otton de repente dava um croque no seu filho e exclamava irritado: o que significa que você anda relaxando no treino? E dessa forma, galera, com Otton aliviando a barra pro seu filho e provando que aquele assunto de matar o Kiba não passou de uma ameaça vazia. Então, galera, aquele momento ali no começo do vídeo, quando Otton fala pra Kiba sobreviver, ele estava dando o aval para Kiba usar todas as técnicas do Nada Shinkage. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, uma obra de arte essa luta com muitos altos e baixos. O Kiba mostrou ser bem superior ao seu oponente em termos técnicos, porém em termos de resistência, galera, Shinichi Kiba é possivelmente o personagem mais resistente que vimos na obra até o presente momento. Comentem aí se vocês estão lembrando de outro personagem tão resistente quanto, porque na minha cabeça não está passando ninguém. O cara levou tanta porrada e voltava como um zumbi que é algo absurdo. Enfim, pessoal, se curtiram o vídeo, vocês já sabem. Like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, compartilhem TOF com mais pessoas, hypem esse vídeo se você tiver o botão de hypar ainda disponível. Caso queira ajudar a gente a continuar aqui na plataforma cada vez mais fortes, quando a gente virar membro, o primeiro link na descrição já redireciona você pro clube de membros. É a forma que você tem acesso a material exclusivo. A gente posta 3 vídeos novos aqui na Sociedade Z toda semana. Segunda-feira sai Jornada ao Oeste, quarta-feira sai Kinga Ômega, quinta-feira sai Solo Leveling Ragnarok, e quando lança Kingdom a gente posta publicamente e depois a gente joga lá pro clube de membros, porque pode dar problemas de direitos autorais. Fora isso, tem uma porrada de material exclusivo e de tabela você ajuda bastante a gente. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, JetterZ lá no Instagram, tô postando minha jornada de atleta profissional de luta de braço, então se for do seu interesse, cola lá. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!